Olá, mulheres! Devocional Together no ar. Estamos juntas mais uma vez, mais uma semana, onde eu posso compartilhar contigo aquilo que Deus tem me ensinado para ensinar também o teu coração. Essa semana eu quero compartilhar com você, minha amiga, algo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. E a gente fica pensando, né? Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que pode gerar alguma polêmica? E a intenção do meu coração não é essa. É com muito temor, como mãe, como filha de Deus, como pastora, que eu venho aqui falar sobre esse assunto, né? Trazer esse assunto nesse devocional essa manhã, essa tarde, essa noite, eu não sei quando você está escutando, né? Mas também já queria te incentivar a parar tudo que você está fazendo para escutar. Se você é mãe, né? Se você tem filhos, porque é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar algumas coisas sobre criação de filho. Esse vídeo vai ficar talvez um pouquinho maior do que o normal, mas eu não posso deixar de pontuar algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina sobre criação de filhos e que diante de um mundo tão caído, de coisas tão terríveis, onde o mal tem sido pregado, eu acredito muito que nós que conhecemos o bem, que conhecemos a palavra do Senhor, precisamos nos levantar e trazer conhecimento, trazer libertação, talvez a mentes, a corações presos, a doutrinas e ensinamentos de homens que vão bem para longe do ensino da Bíblia, que é realmente algo eficaz para a educação dos nossos filhos. Eu pontuei várias coisas aqui no meu iPad, né, que o Espírito Santo foi falando comigo, e eu vou estar lendo aqui algumas coisas, mas eu quero realmente trazer tudo que o Espírito Santo me trouxe para o teu coração, também para a tua casa, para te ajudar, talvez, a melhorar aí alguma questão na criação dos teus filhos. Então, eu queria começar falando sobre Salmos 127, no versículo 3, onde diz assim: os filhos são herança do Senhor e os frutos do ventre uma recompensa. E em uma outra tradução, né, na Almeida Revista Atualizada, fala galardão, que também é conhecido como um presente, né? Então, o que o Senhor está falando aqui nessa palavra? Que nós estamos recebendo uma recompensa, uma herança dele. E que ele espera que nós, pais e mães, possamos administrar, cuidar dessa herança, dessa recompensa, desse presente, como ele realmente nos ensina diante da sua palavra para cuidar. Então eu tenho uma responsabilidade espiritual sobre a vida dessa criança, e ao longo da palavra, ao longo da Bíblia, nós vamos ver diversas orientações de como que eu vou cuidar dessa herança, como eu vou colocar ela num lugar seguro, como eu vou administrar ela, né? Como eu vou cuidar do coração dessa criança para que quando ela cresça, que ela tenha consciência das suas escolhas, ela lembre da palavra que foi semeada, ela lembre daquilo que foi plantado no seu coração e ela possa usar aquilo em favor da sua vida. Esse é o nosso trabalho. É isso que o Senhor espera de nós, pais e mães, diante dos nossos filhos. Então, como que eu vou fazer isso? E a orientação vem lá de Deuteronômio 6, no versículo 5 até o versículo 9, onde fala assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui já é um exemplo que nós estamos dando dentro das nossas casas para os nossos filhos, o que nós estamos colocando em primeiro lugar, aonde nós estamos dispensando a nossa força, em amar a Deus, amar a Cristo de todo o meu coração, de toda entrega. E os nossos filhos que estão ali nos nossos lares estão vendo isso, estão percebendo isso e estão crescendo num ambiente onde nós amamos a Deus e nos entregamos de todo o coração a Ele. Versículo 7 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado na tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te.
Também as atarás como sinal nas tuas mãos e te serão por frontal entre os teus olhos, ou seja, te colocará na testa, né? E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, em todo tempo, em todo momento, nós estamos falando da palavra de Deus. E o que eu costumo falar para algumas mães, né, quando a gente vai falar sobre isso? Não é estar constantemente 24 horas com a Bíblia aqui, ó. Ai, olha aqui o tempo todo. Não, não é. Em todo tempo, em todo momento, em qualquer situação, dentro da nossa casa, nós remetermos a Deus, remetermos a palavra, se for necessário abrir sim a Bíblia e dizer, olha que você errou, né? Você precisa acertar nisso. A Bíblia ensina como que nós vamos fazer diante disso. Aí sim é pegar a Bíblia e abrir, mas o tempo todo remeter o coração dos nossos filhos à palavra. Ao levantar, ao caminhar, ao deitar, amarrar as nossas mãos, colocar na nossa testa, para que nós não venhamos a esquecer. E assim nós estamos semeando, mais uma vez, essa semente que não vai ser perdida. Isso requer tempo, isso requer atenção, dedicação por parte dos pais. O versículo 7, ele fala, inculcarás a teus filhos. Se nós vamos pegar o significado da palavra inculcar, nós vamos ver que é imprimir no espírito. Como que nós vamos imprimir no espírito de uma criança a palavra de Deus? Não é da noite para o dia, não é só sentar e falar, não tem como isso acontecer assim tão fácil. Então, nós vamos todos os dias, colocar um pouquinho, falar um pouquinho da palavra e assim nós vamos então marcando a vida, o espírito dessa criança. Isso não vai ser apagado, não vai. Então é um trabalho de dedicação, mas tão verdadeiro, tão eficaz em Deus, que lá em Provérbios 22:6, o Senhor diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ainda quando for velho, essa criança que nasceu no lar, onde a palavra foi inculcada, não se desviará dele. Ah, Débora, mas tem tanto aí filho afastado, né? Filho de pastor, filho de gente que cresceu e viveu dentro da igreja. Aí nós vamos para outro lado, nós vamos para outro contexto, né? Nós precisamos ver o que foi feito dentro da casa, como é que essa criança nasceu, o que ela viu, o que ela vivenciou. Aí é outro contexto, é outro vídeo. Mas a palavra de Deus é verdadeira e traz uma promessa. Ele não vai se desviar ainda quando for velho, porque nós estamos, né, semeando constantemente uma verdade. Amém? Então há esperança para nós continuarmos ministrando o coração dos nossos filhos. Então a gente precisa ver que é um tempo de compromisso muito importante, que nós estamos criando algo no coração deles, né? E é algo insubstituível. Ninguém pode fazer isso por nós. Deus escolheu a mim e ao Adro para inculcar no coração das nossas filhas a palavra do Senhor. Ele não delegou para ninguém essa herança, ele delegou para mim. A responsabilidade está comigo. Eu fui escolhida para semear isso no coração das minhas filhas. Você foi escolhida para semear isso no coração dos seus filhos. Essa responsabilidade é sua. E o que tem mais me espantado, que é o principal ponto desse vídeo aqui, desse devocional de hoje, que é o que eu acabei vendo e senti um incômodo no meu coração, né? E como eu falei, tem tanta gente pregando mentiras, pregando maldade, por que não falar da verdade, que é uma verdade bíblica, não é uma verdade minha, né? A verdade da Débora, verdade do devocional Together. Não, é uma verdade bíblica. Por que não fazer isso, né? Então, essa semana eu acabei vendo um vídeo que me fez refletir bastante, porque isso não foge da igreja, dentro da igreja também tem muitas mulheres, pessoas, famílias
sendo orientadas por profissionais, coaches, influencers, blogueiras, a cuidar, a criar os seus filhos. E o que mais me choca é que parece que é mais fácil, né? E óbvio, é mais fácil, né? Porque não requer tanta renúncia dos pais, seguir o que uma influencer, que às vezes se diz cristã, que a gente não conhece o contexto, a gente não pode julgar, né? Que se diz cristã, começa a pregar na internet, falar coisas na internet e milhares, centenas, dezenas de milhares de mulheres vão seguindo doutrinas de pessoas que a gente não sabe o verdadeiro contexto por detrás das câmeras. Então, nós estamos abrindo a nossa casa, o nosso coração, semeando no coração dos nossos filhos, ensino de coach. E a palavra de Deus que está ali pronta, inerrante, verdadeiramente eficaz, nós estamos abrindo mão, porque às vezes requer renúncia de nós, requer muita renúncia. Então eu escolho qual parte eu vou fazer. Esses dias, então, eu estava vendo esse vídeo onde uma coach, e pelo que eu vi, ela é casada também com um homem que é coach, os dois professam ser cristãos. Não conheço o trabalho, não acompanho, não gosto. Mas me parei para ver, então, porque me chamou a atenção o seguinte: ela estava falando no vídeo que ela nunca tinha deixado a filha dela chorando, nunca, quando a filha dela era pequena. Então, se a filha dela queria dormir com ela, queria um colo, ela jamais ia deixar a filha dela chorando, ela jamais destruiria o emocional da filha dela, porque a filha dela queria colo e ela teria que dar colo para ela. Inclusive, no finalzinho do vídeo, ela apontava para as mulheres que estavam ali na plateia, mulheres que estavam chorando, dizendo que aquelas mulheres, elas não eram felizes, né, porque elas não tinham recebido colo, né? E óbvio que a gente conhece a questão da paternidade, o que a paternidade pode transformar dentro da nossa identidade. E também nós sabemos que nós reproduzimos muito daquilo que nos foi passado. Mas o contexto em si do vídeo, e que eu quero falar sobre isso hoje, é sobre limites. Essa mulher, ela está ensinando que a criança, ela não pode chorar em nenhum momento, não pode ficar chorando, porque se eu deixar ela chorando, eu vou estar destruindo o emocional dela. Ou seja, é muito perigoso generalizar isso dessa maneira. E por que eu tô falando isso? Porque eu sou uma mãe em tempo integral. Desde que eu engravidei da minha primeira filha, eu larguei tudo para cuidar da minha casa e das minhas filhas. Claro, o tempo todo com o apoio e auxílio do meu marido. Em todo momento que, né, eu precisava. Então, a nossa criação foi conjunta, não foi separada, né? Meu marido trabalhava demais. Meu marido trabalha, mas sempre presente. Mas eu, o tempo todo, integral. Eu sempre fiz tudo para as minhas filhas. Planejamento diário, hora do papá, hora da brincadeira, hora de dormir, hora de orar, hora de cantar, hora de tudo, porque a gente passa o dia inteiro totalmente dedicado aos nossos filhos. Renuncia muitas coisas e dedicado aos nossos filhos, né? De um tempo, de uma idade a outra. E foi isso que eu fiz. E eu quero dizer com muito temor aqui para você que eu deixei sim as minhas filhas chorando por diversas vezes para tomar banho, quando eu já tinha falado tudo o que precisava ser falado e feito tudo o que tinha que ser feito diante do que estava dentro da minha alçada ali, para ensinar já limites para elas. Eu precisei sim muitas vezes colocar elas no berço ali numa idade já dentro, né, do que se pode aplicar a isso,
E se precisasse deixar chorando um tempo, eu deixei. E hoje as minhas filhas não têm problema nenhum emocional. As minhas filhas, é óbvio, né, que eu tô falando de lares estruturados, né? Eu não tô falando de mães que são abusadoras, né, agressoras. Eu tô falando de lares normais que buscam levar a sua casa de encontro ao que o Senhor nos ensina, de encontro um lar estruturado. Eu estou falando disso, ok? E eu vivi, me esforcei para que eu e meu marido nos esforçamos para viver nisso, porque nós viemos de lares que não tinham isso. Então, eu não recebi essa estrutura, mas apliquei a estrutura dentro da minha casa, ressignifiquei a minha vida. Ao lado do meu marido, que também ressignificou, que não teve isso no seu lar, na sua infância, e ressignificou dando para suas filhas isso. Então, eu quero que você entenda que é muito perigoso uma pessoa que está vendendo um curso coach, falar sobre emocional e ainda colocar um peso, porque quando eu vi aquelas mulheres chorando, eu senti culpa. Você entende? Elas estavam chorando porque provavelmente elas deixaram chorando em algum momento, porque muitas não têm um lar estruturado, muitas vezes são mães sozinhas e que precisaram muitas vezes deixar chorando. Não estou falando de abandono, volto a falar, mas precisaram colocar limites, ensinar limites, não importa a idade, para que o filho aprenda, entenda o que é não, o que é tempo e o que ela pode e o que ela não pode. Então, quando a gente vê uma fala de uma pessoa assim, que se diz cristã, né, como eu falei ali, que eu vi que ela professa como cristã, ela tem um método de ensino para vender um curso, ela pega uma vírgula da Bíblia, coloca como um adereço ali no método, né, do que ela está vendendo, só que a Bíblia não é o cerne, não é a raiz. E o que a gente está vendo aqui, o que eu falei aqui o tempo todo, é a raiz, é a Bíblia, é fundamento. Então é isso que eu quero levar ao teu coração a meditar. Nós estamos trazendo métodos que estão colocando a Bíblia como um adereço, uma firula, um enfeite, ou métodos que são a própria Bíblia, o fundamento dentro da tua casa para ensinar os teus filhos. Porque a gente vê, né, eu como pastora, ao lado do meu marido, e como mãe, por exemplo, eu e meu marido, a gente viaja bastante, estamos sempre viajando. Frequentamos aeroportos, restaurantes, eu estou sempre prestando atenção quando há mesas com famílias, né? Porque é lindo de ver isso, mas eu também estou sempre prestando atenção como os pais não conseguem colocar limites na vida dos filhos. Então, a gente vê eles sendo envergonhados, como a palavra de Deus fala. Nós vemos crianças que estão aprendendo a crescer dentro de um lar que não sabem o que é não, que se chorar vai ser marcado emocionalmente. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Vamos para a palavra, vamos para a Bíblia, vamos ver o que a palavra nos ensina. Vamos falar com pessoas que têm frutos, que têm filhos que geraram fruto, foram frutos gerados da raiz da palavra. Não pessoas que vendem curso, porque aquilo ali é uma profissão dela. E olha só, ela está falando de emocional, mas tocando no emocional. E eu quero já aproveitar esse gancho para ler um versículo, no capítulo 7, a partir do versículo 13 da Bíblia, a mensagem diz assim, o título é Autenticidade. Não procure atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida que pode ser aplicada em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Tome cuidado com pregadores muito sorridentes,
A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. Importa o que os pregadores são, não o que dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes com seus frutos podres serão cortadas e queimadas. Olha o que a palavra de Deus está falando aqui. E é exatamente o que eu percebi. Falando de emoções, mas explorando emoções. E ainda assim retendo disciplina, limites na vida dos filhos. O que falar então da disciplina, né? O que falar então da correção que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos aplicar nos nossos filhos, a correção. Vamos lá? Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. A disciplina aqui com a vara não é uma metáfora. Não é uma palavra usada para dizer que a pessoa precisa... o limite da pessoa é uma metáfora. Não, aqui ele está falando mesmo sobre a vara. E existem aplicações para isso na vida dos nossos filhos. E também já quero deixar aqui aberto, se você não sabe aplicar, me chame aqui no privado, lá no meu Instagram, que eu vou lhe ajudar a aplicar isso dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, na correção dos seus filhos, porque as minhas filhas foram corrigidas, como a palavra de Deus fala aqui, e nenhuma delas tem trauma. Nenhuma delas é revoltada, rebelde, e eu falo com muito temor aqui isso. Mas olha, muito temor mesmo. Só que eu não retive isso, eu não retirei isso da Bíblia. Como muitas mães e pais fazem. Não, eu vou educar assim, eu vou falar de noite e de dia, ao andar, ao caminhar, mas quando toca na correção, não. Isso não é o correto, isso aí foi uma palavra usada de exemplo, mas não é isso que quer dizer. Não, é isso que quer dizer sim. E quando eu não aplico, eu estou dizendo para o meu filho que eu não o amo. Porque aqui está dizendo que quem retém aborrece o seu filho, mas quem disciplina ama. E olha só o que a palavra também fala em Provérbios 29, 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. E aí nós voltamos lá para aquela questão que eu estava falando sobre eu e o Adrio sermos pastores, cuidarmos de vidas, de famílias, e não é só em aeroportos, em restaurantes, em parques que a gente vê mães e pais sendo envergonhados, mas também dentro da igreja, onde pais não conseguem dizer não para os seus filhos, não conseguem ensinar em casa com a correção, com a disciplina, e estão sendo envergonhados em lugares públicos, inclusive dentro da igreja. Crianças batendo nos seus pais. Mas a criança que é entregue a si mesma, ela faz isso, mas a criança que não é entregue a si mesma, ela ganha sabedoria. E a mãe e o pai não são envergonhados. E tudo isso está lá na palavra por um objetivo. E esse objetivo está lá escrito em Malaquias 4, no verso 6, onde diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição, diz o Senhor através do profeta Malaquias. E é exatamente isso que infelizmente nós estamos percebendo. Coração de pais que não se converteram aos filhos e coração de filhos que não se converteram aos pais. Pais que dão tudo sem limite porque tem uma ausência dentro deles. E tem uma ausência dentro das suas casas, então querem suprir algo. Não querem dizer não, não querem dar limites, mas estão perdendo a oportunidade de ver o cumprimento dessa palavra na sua casa, na sua família, onde os filhos se convertem ao coração dos pais, honram, respeitam e seguem com um legado
que é a palavra de Deus. Não retire isso da sua casa. Não retire isso da sua vida. Famílias unidas, famílias que estão vivendo junto uma verdade, vão lançar as suas flechas como a palavra de Deus, no destino, no propósito que Deus tem preparado para elas. Seja influenciada pela verdade, pela palavra de Deus. Seja direcionada pela verdade, que é a palavra de Deus. Não escolha o que você vai seguir na Bíblia. Escolha ela na completude dela. E você vai ver o que vai acontecer com a sua casa. Você vai ver o que vai acontecer com a vida dos seus filhos. Que Deus abençoe a sua vida e que você receba com amor essa mensagem hoje. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.